Bem, meu nome é Davi Bretanha Juncker, David, com um D mudo. Eu nasci em Presidente Prudente, São Paulo, em 25 de fevereiro de 1961. Meu pai era construtor, pedreiro, depois ele virou construtor, de mestre de obras. A minha mãe trabalhava no SESI, no Serviço Social da Indústria. Aí ela conseguiu uma transferência para cá e meu pai simplesmente veio com a família porque minhas irmãs mais velhas... É uma história muito interessante. Nós somos uma família de 6, 3 mulheres, 10 anos e 3 homens, e eu sou o caçula. Então, nossas esposas dos filhos têm 4 sogras, porque elas é que nos criaram, nos ajudaram a minha mãe a nos criar. Então, somos uma família muito unida, tem 17 netos e a gente vive junto. Então, essas irmãs mudaram para cá em 68, 9, e aí nos trouxeram. Meus pais com o restante dos meninos, e eu tinha 9 anos de idade, quando viemos para cá. Moramos antes, eu sou nascido em Presidente Prudente, interior de São Paulo, é chamada capital da Alta Sorocabana, o noroeste do estado. Mudamos para São Paulo, a cidade, acho que eu morei lá uns 2 anos, no início dos anos 60, e depois voltamos para Presidente Prudente, até nos aportarmos em Brasília. E para cá ficamos, por aqui ficamos. Meus pais, os únicos de uma grande família, ambos os meus pais tiveram muitos irmãos e eles ficaram ainda naquela região e nós aqui viemos para cá, naquela época. Me lembro que foi uma viagem, eu vim no caminhão na mudança, foram 2 dias de viagem, eu menino com meu irmão e mais o pessoal que estava no caminhão, tinha uma moça conosco. Foi assim, uma aventura muito interessante, aquela viagem ficou marcada na minha vida de menino. E chegamos aqui no início já na W3 Norte, na 703 Norte, havia umas casas de madeira ali em frente à Desbrave. Hoje o ponto de referência para nós era a Desbrave, que já existia naquela época, e tinha muitas oficinas por ali, uma área de muitas oficinas. Nós ficamos alguns anos ali até 1974, quando meus pais mudaram para 405 Norte. Então, eu sou assim, cidadão da Asa Norte, moramos muito tempo na Asa Norte. Me lembro quando criança, a gente brincava na W3 Norte, porque não tinha muito carro naquela época, e tinha uma escola na 705, então ali eu fiz a 3ª e 4ª série, depois fui para 104 Norte, 5ª e 6ª, ficando sempre na Asa Norte, até descer para na época era o CIB, que era da Universidade de Brasília, na 606, que hoje em dia faz parte do hospital, do HUB. Ali eu fiz a 7ª e 8ª série, depois fui para o CAM, que é o Colégio da Asa Norte, onde eu fiz até o 2º ano, e somente no 3º ano, que eu fiz o 3º ano especial, que eu fui para o Objetivo, estudar com o fim de fazer o vestibular na UNB, E ali foi a minha irmã que pagou, meus pais. Muito simples, eles têm só o 1º grau completo, nem era o 1º grau, era os primeiros 4 anos a gente falava, Então, a educação mesmo, apesar assim, de uma coisa muito interessante, meus pais não terem estudado, mas todos os filhos fizeram curso superior. Nós temos 2 doutores com PhD e mais 2 com mestrado. Então, assim, uma coisa muito importante no nosso ambiente familiar era a questão dos estudos. Todos nós tínhamos que estudar e todos os filhos procuraram estudar, apesar dessa dificuldade de uma educação acadêmica, digamos assim, por parte dos pais, Mas as nossas irmãs mais velhas, acho que a minha irmã mais velha, junto com o cunhado, eles mais ou menos que proveram essa lacuna dos meus pais. Então, nos ajudaram, todos os outros irmãos a estudar. Em casa, eu sou de uma família de tradição metodista, a Igreja Metodista. Nós somos evangélicos e na Igreja Metodista, que é considerada uma das protestantes históricas, a música, a tradição musical naquela época era muito forte. Então, na nossa família, todos nós cantamos o tempo inteiro. Nós nos reunimos para comer, a gente começa cantando.
E agora, com as outras gerações, os netos e bisnetos, frequentemente a gente faz um coral familiar. E temos, na minha geração, 4 regentes corais. E nas outras gerações temos compositores e outros regentes corais. Então é uma família assim, de uma tradição musical, coral, muito forte. Né? Quando eu era adolescente, em Brasília, uma coisa muito interessante o que essa cidade fazia. Né? Nós achávamos que essa cidade era uma cidade fria à época, por causa das pessoas que vinham trabalhar para o governo, que não se adaptavam muito bem aqui e voltavam. Né? Então, nos anos 70, teve uma geração muito grande de cariocas que achavam isso. Tinham saído da cidade nos anos 60, 70 e não se adaptaram e voltaram. Aí, eles indo embora, vieram pessoas do sul. Então, se achavam que as pessoas aqui mal se cumprimentavam, não se conheciam direito, que era uma cidade fria. Na realidade, o que eu sempre senti assim, é você fazendo parte de algum tipo de sociedade específica e você prosperava junto com aquela cidade, com aquela sociedade, com aquela comunidade. Né? E a comunidade que nós fazíamos parte era a comunidade da igreja. Então nós tínhamos os nossos estudos e tínhamos as atividades de fim de semana da igreja. Então, nesse sentido, nunca nós achamos a Brasília ser uma cidade fria. Né? E também, além disso, nós tínhamos, quando adolescente, o Coral do SESI de Brasília, que foi a minha grande escola inicial. A partir do SESI, porque a minha irmã e cunhado, eles eram os regentes e professor de técnica vocal do coro, trabalhavam no SESI, e eu entrei nesse coral quando eu tinha 15 anos. E eu me lembro, em 1975, por exemplo, nós viajamos demais, porque era o coral que cantava para as atividades da Presidência da República e dos ministérios. Então era uma espécie de coral oficial do governo, né? Me lembro uma vez que nós fomos ao Rio de Janeiro cantar num jogo de futebol do Flamengo em Volta Redonda, só para cantar o hino nacional, porque o presidente da República estaria ali. E nós ficamos muitos dias no hotel no Rio de Janeiro, fim de semana, para irmos lá, Volta Redonda, cantar e voltarmos. Então, isso acontecia naquela época. E a gente cantar, por exemplo, nas festas de fim de ano, em vários tipos de recepções e cerimônias do governo, o coral cantava. Mas ele também fazia um movimento cultural muito intenso pelo país. Viajávamos bastante, participávamos de vários festivais. Então eu passei a minha adolescência estudando e fazendo parte do coral. Só que para você viajar, você tinha que ter média 7 no mínimo. E como nós faltávamos muito por causa das viagens, então a gente tinha que estudar bastante. Então eu achei assim, eu passei uma adolescência e o início da juventude muito rico, conheci muita coisa, né? Embora nós não tivéssemos condições econômicas, mas me considero muito privilegiado por ter tido a adolescência e a juventude que tive em função das comunidades que eu fazia parte e principalmente da questão desse coral. Por uns 4, 5 anos de vida da minha vida eu fiz parte desse movimento. Nós chegamos aqui, era aquela poeira danada, né? Dificuldades em muitos termos que a gente tinha, eram muitos prédios de madeira ainda na Asa Norte, aonde nós morávamos, a primeira casa foi uma casa de madeira, né? Apesar de ter sido um sobrado, os quartos eram em cima, mas para um menino aquilo tudo é uma grande aventura, né? E nós estudávamos na 705 Norte, eu estudei e meus irmãos, estávamos ali, então a gente ia para a escola a pé, não tínhamos carro, né? Para ter o primeiro carro na família foi só a partir de 72, se eu me lembro, não falha a memória. Então, assim, tivemos aquela vida simples. O meu pai logo arrumou um emprego, minha mãe já veio transferida, e meus irmãos já arrumaram emprego, meus irmãos já trabalhavam na Fundação Educacional. Então, aquilo foi você só foi tocando, né? Uma coisa interessante na minha infância foi o fato de eu mudar muito de escola, sair da 705 para 104, 104 para... Era praticamente 2 anos, e eu mesmo que fazia as minhas matrículas, eu mesmo que ia atrás do que ia acontecer, e não me lembro de meus pais terem ido ali, uma reunião de pais e mestres, porque
a gente já chegava com as coisas prontas, minhas notas, né? Nunca tive problema de notas com os meus irmãos, dever de casa eu fazia na própria escola. Olha, eu me lembro, na infância o gostoso era a gente ir para o parque da cidade, né? Me lembro do foguete e tal, a gente passava, por exemplo, domingo à tarde ou sábado à tarde. Poucas vezes nós íamos a clubes, mas houve uma experiência muito drástica na família, que foi um acidente que houve com a minha irmã, mãe e 2 irmãos, quando nós fomos para o Clube Motonáutica, ali chegando na Vila Planalto. E aconteceu, eu estava no outro carro da outra irmã, nós estávamos indo para o clube e houve um acidente muito feio. Minha irmã ficou em coma por muitos dias, minha mãe ficou muitos dias com a perna quebrada no hospital de base à época, e aquilo assim remexeu bastante com a família na época, né? E eu, uma criança, isso foi em 1973, né? Mas o costume era a gente ir assim, participar das coisas da igreja e irmos para algumas atividades sociais, né? Agora, uma coisa que me marcou bastante, como os ensaios eram no setor comercial sul e eu morava na Asa Norte, nós tínhamos passe do coral para ir tomarmos ônibus e passarmos pela rodoviária. E eu, como assumi algumas atividades de arquivista e outras coisas no coral, então todo dia, 5 horas da tarde, eu tomava o ônibus, nós tínhamos ensaios diários, das 6 às 8 e sábado das 2 às 7. Então foi uma escola, uma verdadeira escola, né? Com assim, muita disciplina, né? Por causa dessas atividades. E eu gostava de passar na rodoviária e comer o meu pastel com caldo de cana, que até hoje traz muita saudade a gente passar ali na pastelaria Viçosa, né? E a gente fazia isso com muito gosto. Era uma coisa assim, um highlight do dia, uma coisa muito boa. Quando adolescente a gente fazia isso e andávamos até o setor comercial sul, era o edifício JK que a gente ensaiava, no 10º andar. Quando eu estava fazendo o 3º ano especial, naquela época, o Objetivo oferecia matérias para áreas de exatas e para a área de humanas. Como o filho mais novo, eu tinha muita facilidade com matemática, essas coisas na época, né? Eles achavam, eu continuo achando que não, né? Mas tinha uma pressão familiar para que eu fizesse engenharia civil, tendo em vista que meu pai era construtor. Então a minha irmã falou assim, eu vou te pagar o Objetivo, mas você vai para a turma de exatas porque você vai fazer engenharia civil. Música não dá, olha que nós fazemos música, somos professores, a gente tem dificuldade e tal. Então lá fui eu fazer o 3º ano especial, né, o Objetivo, com vistas a fazer o vestibular para engenharia civil. No dia da inscrição, uma coisa muito interessante, eu desci, entrei no campus da UNB, me lembro até hoje, na ala norte, quando eu entrei na fila, ainda para fazer, mas no meu coração algo batia muito forte para a questão da música e houve assim uma coisa muito forte em mim, e o que eu vou fazer? Engenharia música, e de repente falei, eu quero música mesmo e vou fazer para música, e fiz a inscrição para música. Eu cheguei em casa e aí a minha irmã falou, então, fez inscrição para engenharia civil? Eu falei, não, fiz para música. Aí veio aquela bronca, você sabe, eu estou te ajudando para fazer engenharia e você vai fazer música e tal. E disse que eu virei para ela, esse rapaz que me contou, falou assim, você ainda vai ouvir falar do meu nome em música no país. Então, fiz para música, eu me lembro que foi acho que o 2º vestibular com as provas específicas para música, e desde aquela época na música estou. Muita gente pergunta assim, como que é realizar música? Eu costumo responder da seguinte maneira, olha, tudo que você fizer, se você fizer com o máximo das suas forças, do seu coração, fizer com dedicação, sempre haverá espaço no mercado e nas suas realizações pessoais. Então, acredito que não só música, mas toda e qualquer área. E se você está dentro, no centro da vontade de Deus, que quer o melhor para você, sempre haverá situações em que você tem vitórias e sucesso na vida. Fiz o vestibular, tinha 17 anos de idade quando fiz o vestibular,
e entrei na UNB para composição e regência. Era aluno do Santoro, Cláudio Santoro, que foi um dos maiores nomes da sua geração no Brasil, né, no século XX, e muito conhecido internacionalmente. Eu me lembro até que quando eu comecei a estudar com ele, e chegaram para mim assim, nossa, nosso professor tem o seu nome até em enciclopédias russas, né? E eu fiquei assim impressionado, nossa, meu professor é famoso e tal. Aí eu fiz o vestibular e tinha como colegas o Silvio Barbato, Rosilda, Noronha e outras pessoas que hoje em dia também têm seus nomes fincados na música brasileira, música erudita brasileira, e me sinto muito honrado tendo sido aluno de professores como Bohumil Médio, Gonzaguinha, o Vasco, né, o Václav Vinetsky e outros mais que faziam parte de uma geração de músicos muito fortes no Brasil, não só na UNB, mas também internacionalmente falando, porque o Quarteto de Cordas de Brasília, ele andava muito por muitos países, e o Quinteto de Sopros também andava muito por muitos países, e nós tínhamos professores de composição como o Cláudio Santoro, Jorge Antunes, né? Então, assim, são nomes que tiveram uma influência muito forte na minha juventude em relação à realização musical. Eu terminei a UNB, já como aluno ainda já dava aula numa Faculdade Teológica Batista de Brasília, isso foi a partir de 82, que eu havia saído pelo MEC para fazer um curso junto à Funarte no norte do país, e a partir daquela época eu tive uma espécie de licença, já dava aulas, mesmo sendo aluno, já dava aulas no nível superior. Depois eu fui dar aula na Fundação Brasileira de Teatro, né, ainda regência, canto coral e também teoria, né, que eu dava aula de teoria, eu já tinha sido um aluno do Bohumil, né, então trabalhava com essas partes aí de teoria da música, e então nessas áreas, e até que em 1983 uma missionária norte-americana viu uma estrela na minha testa e falou, vou te levar para os Estados Unidos. Ela me dava aula de inglês, porque eu não falava inglês ainda, e dava aula para os outros cobrando, não cobrava de mim, e o que ela cobrava dos outros foi para me ajudar a pagar a passagem. Dorothy Santee era o nome dela, da família Santee, o esposo Daryl Santee, ele era pastor aqui, e algumas igrejas ajudavam, né, a ação missionária deles, e por essas igrejas eu passei quase que um ano nos Estados Unidos, onde eu comecei a fazer o mestrado, havia terminado o curso de composição e regência. Aí fui lá para estudar, estudei com um nome muito famoso na música coral internacional, que é Robert Shaw. Foi o primeiro curso que eu fiz com ele, foi em 1983. E depois eu fui fazer já 2 semestres de pós-graduação em música sacra num seminário chamado Asbury Theological Seminary, que é no estado de Kentucky. E viajei muito por muitos estados junto com essa senhora nos Estados Unidos, passei muito tempo no Texas, Missouri, foram mais de 20 estados a gente viajando e nessa época, e passei pelo estado de Missouri, onde eu conheci o programa que eu queria me inscrever para fazer mestrado e doutorado. Conheci algumas pessoas, um professor brasileiro que lá estava, já fiz a inscrição, ali o departamento de música me aceitou como aluno, né? Então eu voltei ao Brasil para tentar galgar alguma bolsa. E consegui uma bolsa da CAPES Fulbright, aliás eram 3 agências que chamavam CAPES Fulbright e LASPAL. LASPAL é Latin American Scholarship for American Universities, né? Bolsas de estudos para a América Latina, para serem feitas em universidades americanas. Era essa agência internacional, além de Fulbright. Só que esse processo levava um ano, nós éramos mais de 300 professores de curso superior para 5 vagas. E o processo demorou um ano. Só que não foi bem um ano, mas eles diziam que só iríamos obter a bolsa um ano depois. Entramos em agosto e saímos em julho do ano subsequente. Mas, para minha surpresa, no dia do aniversário, em 25 de fevereiro, foi quando eu recebi a notícia que eu estava escolhido dentre 8 pessoas. Aí eles haviam falado assim, tinham dado só 5 vagas porque
no ano anterior tinham oferecido 10 vagas e não tinham pessoas com nível suficiente, então tinham cortado para 5 vagas. Como nesse ano, depois de muitas fases, tinha mais de 5 pessoas, eles aumentaram para 8 vagas e eu fui um dos contemplados com a bolsa Fulbright, né, Fulbright CAPES LASPAL, para ir para os Estados Unidos fazer mestrado. Uma coisa interessante do Fulbright é que uma vez que você é Fulbright Scholar, você é Fulbright Scholar para o resto da sua vida. Então, qualquer atividade acadêmica que você tenha em um outro país, eles reconhecem mais o fato de eu ser Fulbright Scholar fora do Brasil do que doutor em música. E por causa disso, o universo se abriu para mim, academicamente falando. Eu tive muitos contatos com muitas instituições acadêmicas por diversos países do mundo, pelo fato de eu ser Fulbright. Então, isso me ajudou bastante. Apesar de ter sofrido várias etapas, né? Naquele ano fatídico, e a gente estava casando, não sabia se montava a casa aqui ou se ia para fora do país, mas graças a Deus conseguimos sair e eu já aproveitei e fiquei para mestrado e doutorado. Voltei em 1990 com o doutorado já direcionado para a área de canto coral no país e, segundo me consta daquela época, fui a primeira pessoa com doutorado já para educação musical direcionado no desenvolvimento da área de canto coral. E em 1989, quando eu estava terminando o doutorado, começaram a abrir os concursos da Universidade de Brasília. Então, eram só, antes daquilo, era a geração que tinha sido os meus professores, e eu vim aqui para fazer, né? E eram 2 vagas, e eu concorri com mais alguns colegas daquela época, e fui agraciado com o primeiro lugar naquele concurso. Então, eu consegui entrar na UNB, já em 1990, até o processo do concurso ocorrer no seu todo. Entrei em 1990 na universidade e tinha o privilégio naquela época de, sendo mais novo, sentar-me na reunião de colegiado com os meus ex-professores. Só tinha uma dificuldade, que era o único doutor e eles não eram doutor à época, e me lembro que 6 meses depois tivemos uma greve, que era muito comum, ainda né, nas universidades brasileiras, e os doutores tiveram seus salários aumentados em 50% em virtude daquela greve. E eu me lembro de ter ficado numa situação muito esquisita na reunião de colegiado, que eles falavam: esse pirralho está aqui, acabou de chegar e já está com um salário mais alto que o meu e tal. Mas eu não tenho culpa, né? Falava assim para eles, né? Coisas interessantes que aconteceram. Em Brasília, o mercado para isso é muito bom, porque não só na área de música coral, mas, por exemplo, os músicos que trabalham, que nós chamamos músico da noite, né? E você trabalhar nas escolas, você tem um mercado escolar aqui, não só da escola de música, que é uma das melhores escolas de música do país, talvez seja a maior, né? Eu não tenho certeza disso, mas a impressão que eu tenho é que seja a maior em número de alunos para o nível secundário do país. E muitas escolas particulares que os próprios alunos fizeram, e nós temos mais de centenas de grupos corais, né, de todos os tipos de gênero, coros de empresa, coros de escolas, coros independentes, coros de igreja, né? Então, sim, temos muitos grupos corais, um movimento cultural na cidade de Brasília. Para você que é músico, você que quer fazer música, não é tão difícil você achar o seu lugar no mercado aqui em Brasília. Brasília, nesse sentido, ela é muito boa e tem, assim, muitos grupos instrumentais. Nós temos a orquestra, né, do Teatro Nacional como orquestra profissional e muitos grupos orquestrais que se formam, né? A Universidade de Brasília mesmo tem as suas orquestras que se formam para as atividades específicas. Não temos uma orquestra fixa, mas temos orquestras na UNB que são desenvolvidas para essas atividades específicas. E tem uma atividade que é a orquestra chamada Camerata, da professora Gleice Collet, que essa é fixa, né, que é uma orquestra de cordas. Mas, vira e mexe, nós temos atividades para todos os instrumentos, todas as áreas. O coral da UNB, nós tínhamos uns 300 pessoas na época, primeiro semestre do coral da UNB. E eu estava regendo o ensaio e a pessoa que ia tocar piano para mim não veio no ensaio. Aí eu perguntei se havia alguém
né, que podia me ajudar no piano, né? E de repente levantou essa bela, né, que capturou os meus olhos, e dali em diante não consegui mais tirar os olhos dela, e por aí nós começamos. Então foi quase praticamente junto com o coral da UNB. Este ano o coral tem 30 anos e eu fiz 30 anos de namoro este ano, né? Então foi junto com o primeiro semestre da UNB, e desde que ela se levantou naquele ensaio, coitada, né? Não, ficou tomada. Sou uma pessoa muito bem casada com Beatriz, que era Beatriz Sacramento Crispim, hoje Beatriz Crispim Juncker, e temos 3 filhos: Rebeca, 23 anos, Flávio, que acabou de passar no vestibular novamente, que está mudando de curso, né? Tivemos a notícia que ele acabou de passar no vestibular, e Natália, que faz também o curso de turismo. O Flávio estava fazendo, deixa eu me lembrar aqui, estatística, e passou para educação física agora. Então, temos os 3 filhos na UNB. A Rebeca se formando agora, vai buscar mestrado fora do país, e os outros 2 que estão agora na UNB. Então, eu me sinto privilegiado por ser parte e ter a família que tenho, ser parte de ambas as famílias, tanto dos meus pais quanto dos meus sogros, e temos a família que temos aqui. Eu também, eu estava deixando aqui em branco, eu estudei na escola de música por 1 ano, e eu não posso deixar de citar, para a questão de Brasília, o trabalho pioneirístico do maestro Levino de Alcântara. Se não fosse pelo maestro Levino de Alcântara, ele para mim foi assim o grande idealizador, aquele que trouxe muitas pessoas para Brasília, ele que foi o primeiro diretor da Escola de Música de Brasília, e uma visão fantástica, que até hoje, com mais de 80 anos, ele ainda tem, trabalha numa cidade no interior de Pará, onde faz um movimento cultural impressionante. Então, assim, nós devemos muito a este homem, mas junto com ele nós tivemos outros nomes que eram fortes, por exemplo, os próprios professores da Universidade de Brasília, Cláudio Santoro, que começou a orquestra do Teatro Nacional. Então nós tivemos nomes assim que foram muito fortes desde o início da fundação de Brasília em relação à movimentação cultural, à movimentação musical na cidade. Eu acho que eu considero a nossa geração uma geração muito privilegiada por causa dessas pessoas e o que elas puderam trazer para Brasília. Por exemplo, o curso de verão, o curso internacional de verão, é um dos mais famosos, não só do Brasil, mas da América Latina. Nós trazemos muitas pessoas aqui, a Escola de Música traz com seu programa muitas pessoas, e ferve de movimentação cultural no mês de janeiro por causa desse curso. A Universidade de Brasília também tem promovido muitos cursos, encontros, seminários. Em Brasília nasceu, por exemplo, na minha área, a Associação Brasileira de Regentes de Coros, por causa de convenções que foram realizadas aqui nos anos 90 e também no ano 2000. Na Universidade de Brasília, por causa do movimento de alguns professores, as suas atividades elas são muito bem realizadas. Por exemplo, um excelente professor de clarinete, você tem muitos clarinetistas bons que ficam aqui em Brasília, Nós temos, na minha área, muitos corais. Na UNB mesmo, você tem um dos maiores programas de atividades de canto coral de uma universidade brasileira. Nós temos ali turmas de 200 pessoas, nós temos alunos que ficam para fazer matrícula, que ficam fora da matrícula. Alguns semestres são mais de 1000 alunos, é a matéria mais procurada da Universidade de Brasília. Nós temos mais de 15 grupos corais no campus universitário. Temos corais que agora, por exemplo, o coral da UNB está na Europa, o Madrigal UNB viajou muito esse semestre, foi para a Argentina, foi para o interior do Brasil. São grupos que têm uma atividade cultural muito forte, são grupos modelos de um nível internacional e de realização musical muito forte. Então, a universidade também é um polo muito forte nesta área e em outras áreas de música também. A Universidade de Brasília é a minha vida, vida profissional, de carreira. Eu devo muito à universidade, porque quando você tem por detrás de si uma instituição como a Universidade de Brasília,
fica muito mais fácil você alcançar e galgar degraus em relação à sua carreira, não só nacionalmente falando, como internacionalmente falando. É porque eu estou indo como um representante, né? Então essa questão da representatividade institucional é muito forte. Então a UNB abre muitas portas, né? A gente pode não ter um salário que muitas pessoas pensam, né, que o salário não é tão digno de um professor universitário como acontece em outros países, mas a universidade como instituição lhe abre muitas portas para a realização profissional. Então isso é importante. Desde o início da minha vida como estudante eu já sentia isso, né, que eu tive o privilégio de fundar o coral da UNB 30 anos atrás. Junto com o coral da UNB fundei também como regente, né, a atividade Serenata de Natal, que é uma atividade cultural de muita tradição já, porque tem cerca de 30 anos de vida, e outras atividades mais aconteceram. Ainda como aluno eu tive a oportunidade de realizar ali no campus da UNB. E depois como professor, que este ano eu estou fazendo 20 anos de carreira como professor, né? Por incrível que pareça, eu sou o segundo mais antigo do departamento de música nos dias de hoje. A universidade, logicamente, tem um papel importantíssimo na minha carreira, né? Se não fosse pela universidade, eu não teria conseguido galgar muitas coisas, e dentre elas a abertura, ou, por exemplo, ou fazer o meu debut, que a gente fala, né, no Carnegie Hall, que é uma das salas de espetáculos mais importantes do mundo, estando em Nova York. E depois que você se apresenta ali, muitas portas se abrem para a sua vida, sua carreira artística, e isso logicamente aconteceu por causa da Universidade de Brasília. Então, nesse sentido, eu devo muito à Universidade de Brasília, e qualquer coisa que eu possa fazer por ela como instituição, para o desenvolvimento da sua instituição, não será equiparado àquilo que a universidade tem dado a mim como chances de desenvolvimento da minha carreira, e também o lado acadêmico como professor, né? Eu tenho tido muitos alunos fantásticos que estão aí desenvolvendo as suas carreiras, alguns deles já internacionais. Muitos deles são produtos do nosso trabalho, e eu falo isso com muito orgulho e com muita alegria no coração. E alguns deles já são de gerações, né? Eu já dei aula para pais e agora filhos, né? E isso acontece, é uma coisa muito comum na área de música. Então tem esse lado também da satisfação da realização, no seguinte sentido, de você tocar vidas a realizarem aquilo que você acredita ser muito importante, e elas também se sentirem isso em suas próprias vidas, né? Então isso é um papel muito importante, porque o professor, ele sabe que ele vai influenciar uma vida, né, a vida de um indivíduo, né, pelo resto de seus dias. E então é uma responsabilidade muito grande você tomar este papel de professor na comunidade como um todo, porque qualquer coisa que você faça irá influenciar a vida dessas pessoas. Então você tem que tomar muito cuidado com as suas atitudes, e principalmente também com o seu próprio testemunho de vida. Eu tomava muito ônibus quando jovem. Me lembro, por exemplo, quando estudava no Objetivo, que era no final da Asa Sul, e eu morava na Asa Norte, então que tinha que acordar um pouquinho antes das 6 horas da manhã, e tomando aqueles ônibus que eram lotados, né, para poder chegar aqui no início da aula às 7 horas da manhã. Esse é um fato que fica guardado na vida da gente. Me lembro também que, em relação a ônibus coletivo, né, que era a TCB, quando criança que eu ia para a escola de música, eu nem pagava, passava debaixo da roleta, mas o dia que eu ficava sozinho no ponto de ônibus, o ônibus não parava, porque não parava para criança. Então eu me lembro de algumas vezes ter chegado atrasado na escola de música, porque eu tomava ônibus e o ônibus não havia parado, né? E era na 905 Sul, antes de ter mudado para L2 Sul, a escola de música, então tomava W3 Norte Sul, e isso acontecia comigo, né? Eu me lembro de uma das mães fez um bolo e colocou no carro do maestro, que tinha uma belina vermelha, e deixou o bolo naquele como é que a gente falava? Aquele
de madeira, colocavam uma espécie de tabladinho, como é que a gente fala, uma base de madeira. O bolo ficou no carro porque ia ser uma festa surpresa. Só que no carro estava cheio daquelas baratinhas pequenininhas, e nós fomos buscar o bolo depois de algumas horas. Quando entramos no carro, estava infestado das bichinhas andando pelo bolo. Nós pegamos aquele bolo, batemos no chão e subimos com o bolo daquele jeito para a festa. E o interessante é que todo mundo falava: nossa, o que houve nesse glacê? Que tá uma delícia esse glacê. E a gente comendo, os 4 que fomos buscar os bolos, só separando o glacê bem discretamente, não comendo o glacê, comendo o bolo, e o resto todo mundo comendo o glacê. Esse foi um caso muito interessante. Depois de muitos anos é que nós viemos contar para os outros esse ocorrido. Uma coisa interessante que eu sempre falei, Brasília, por exemplo, quando perguntavam para mim qual a cidade que você mora, eu sempre achei que gostaria de morar em Brasília em relação a outras cidades. Somente em Brasília, primeiro pelo design, que eu sempre achei fantástico, a arquitetura da cidade, e o design que Lúcio Costa fez, né, logicamente com Niemeyer, foi uma coisa impressionante. E a facilidade, eu moro a 23 quilômetros da Universidade de Brasília e posso chegar em 20 minutos, e tem acho que 3 ou 4 sinaleiros, semáforos, né, porque eu cruzo a cidade em termos de norte e sul, porque eu moro perto do aeroporto. Isso acho que a gente não encontra numa outra cidade, né? Então, esse aspecto eu sempre admirei muito e me achei um privilegiado. Morei cerca de 10 anos desse período de 70 para cá, fora do Brasil, né? E sempre me reportava a cidade de Brasília como sendo das mais perfeitas para você morar das cidades brasileiras, por causa da sua facilidade. Então, isso para mim é muito importante. Porém, acho que nestes dias, a questão do trânsito e dificuldades sociais, dificuldades que você tem de relacionamento, coisas que o governo como um todo deveria estar fazendo para cuidar do desenvolvimento da cidade. Nós temos aqui pessoas que vêm para cá, então você só tem um inchaço, mas o trabalho de infraestrutura para desenvolvimento destas pessoas novas que chegam aqui, ele deixa a desejar. Então, o que acontece? As mazelas sociais estão cada vez maiores e mais profundas. E isso faz com que nós, que somos brasilienses de muitos anos, que eu me considero brasiliense, fiquemos cada vez mais tristes e às vezes dá até vontade de mudar dessa cidade pelo que ela está se transformando. Então, tem um fator positivo pelo desenho dela, mas também eu acho que nós não estamos conseguindo prover a estrutura necessária para o número de pessoas que está inchando esse local. E isso, para mim, é um fator muito triste. Brasília, para a minha área, sempre tem sido uma grande bênção. E eu me considero tremendamente privilegiado pelo fato de ter saído do interior de São Paulo. Não sei o que seria da vida de minha família e de minha vida agora se eu tivesse ficado no interior de São Paulo. Aqui eu tive as grandes oportunidades de desenvolvimento intelectual, desenvolvimento acadêmico, e eu devo isso à questão da cidade de Brasília. Então, essa cidade tem uma importância crucial na minha vida, na vida de minha família. Meus filhos, com exceção da mais velha, que nasceu quando eu estava fora do Brasil, todos somos daqui. Minha esposa é nascida aqui, das primeiras pessoas que nasceram aqui, né? E eu me considero muito privilegiado, né? E jamais tirarei isso da minha vida, né? Esquecerei isso que Brasília representa para mim e para minha família.